procure aí o livro de Juízes. É no Antigo Testamento. Você vai passar todo o Pentateuco, aí depois vem o livro de Josué, aí depois vem o livro de Juízes. Vai ser o 7º livro da Bíblia, amados. Vamos lá. Juízes no capítulo 16. O Pentateuco, irmãos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí depois vem o livro de Josué e o próximo é o que nós vamos ler. O livro de Juízes, capítulo 16, e o versículo que nós vamos ler a princípio vai ser o versículo 17. Quem encontrou aí? Encontrou aí, ó? Juízes, capítulo 16 e o versículo 17. Amém? Diga amém. Diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler de novo então. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos pedir ao Senhor, através dessa oração, que o Espírito Santo ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Toma o teu assento aí. Essa história é a história do Sansão, o Sansão e a Dalila. O Sansão, desde quando nasceu, havia um propósito para ele. Ele diz aqui no versículo 17 que nós lemos, ó: porque eu sou um nazireu. O nazireu, amados, era uma pessoa consagrada a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós fomos consagrados a Ele. Nós pertencemos a Ele. Da mesma forma que o Sansão, havia um propósito. Como também há um propósito na minha vida e na sua vida. Deus, Ele não chamou você simplesmente para você sentar no banco da igreja e pronto. Não, tem um propósito para a tua vida, tem uma missão. Na vida do Sansão também havia essa missão. Só que ele conheceu a Dalila. A Dalila era uma filisteia que não amava a Sansão. Pelo contrário, traiu a Sansão. Alguns príncipes filisteus pagaram a Dalila para ela descobrir qual era o segredo do Sansão. Porque ele tinha aquela força sobrenatural. A força que o Sansão ele tinha, o segredo do Sansão qual era? Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Diga amém. Como você também tem. Então já fale para essa pessoa aí, você tem o Espírito Santo, meu amigo. O Espírito Santo está na nossa vida, irmãos. Mas ela ficou atormentando Sansão. Sansão, você realmente me ama? Você me respeita? Porque você não me diz o seu segredo? Eu não posso falar, Dalila. Mas com o tempo, amados, todas aquelas perturbações, o Sansão
acabou abrindo o seu coração. Vamos ler mais uma vez. Versículo 17, ó. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça. Primeiro, ó, porque eu sou nazireu de Deus. Eu sou uma pessoa consagrada a Deus. Entenda bem, você não é uma pessoa qualquer. Em qualquer lugar que você vá, irmãos, você é uma pessoa diferente. Nós falamos isso aqui no domingo. Continuando. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força. E o que mais, ó? E me enfraqueceria. Amados, sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar fracos. Fracos como, pastor? Fracos espiritualmente. Aquela pessoa que não tem mais forças, amados, para orar. Aquela pessoa que não tem mais forças para estar na casa do Senhor. E preste atenção, amados, que o diabo, ele vai buscar aqueles que estão fracos. Ele não busca, amados, aquela pessoa que está firme. Então o que ele disse, Dalila, se raspar a minha cabeça, se eu quebrar o meu voto com o Senhor, se eu perder a unção do Espírito Santo na minha vida, eu vou ficar fraco. Havia aqueles que eram contra Israel, fora os filisteus, haviam também os amalequitas. E lá no princípio, quando o povo de Israel saiu do Egito e caminhou pelo deserto até chegar à terra prometida, os amalequitas, eles se levantaram contra o povo de Israel. Mas eles eram covardes. De todo aquele povo, atravessando aquele deserto, eles esperavam, amados, os últimos. Quem são os últimos? Aqueles que estavam cansados. É dessa forma que o diabo, ele faz. Ele não vai enfrentar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então os amalequitas, eles buscavam aqueles que ficavam por último, os mais velhos, os que estavam doentes. Para quê? Para matá-los, para saqueá-los. Isso aí, amados, trouxe para Deus uma grande revolta. Deus, ele se revoltou contra os amalequitas por causa da sua covardia. Vamos ver isso aqui. Volte aí alguns livros. Você está em Juízes, você vai voltar a alguns livros. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vamos lá, Êxodo 17, procura aí. Êxodo 17, versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Quem encontrou aí? Diz assim, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então, quem é que os amalequitas, eles buscavam? As pessoas mais fracas, aquelas que estavam para desistir, aquelas que não tinham nem força mais para caminhar. Eram os últimos, amados, daquela grande multidão. Os mais fortes, os que eram do exército de Israel, eles não queriam enfrentar. É dessa forma que o diabo, ele faz também. Agora voltando para a história do Sansão, o que ele falou para Dalila: Dalila, se
eu perco essa condição, se o Espírito Santo ele sair de mim, eu vou ficar fraco. Vamos voltar. Ainda no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 17. Preste atenção. Olha o que ele vai falar no final. Se você quiser grifar na tua Bíblia aí, grife, tá bom? Ele vai dizer, ó. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria. Agora preste atenção no final, ó. E seria como qualquer outro homem. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, nós vamos ser como qualquer outra pessoa. E qual é essa pessoa? É a pessoa do mundo, a pessoa que não tem salvação. Dalila, se eu perco essa condição, se o Espírito Santo de Deus sair da minha vida, eu vou ficar fraco e eu serei como qualquer outro homem. Eu vou perder a minha força. A nossa força, amados, está no Senhor. Diga amém por isso. Vou repetir, vamos lá. A nossa força está no Senhor. Toma posse. Amados, sem o Senhor, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem sentido na nossa vida. É como Sansão falou para ela: olha, Dalila, não tem sentido nenhum. Por quê? Ainda no livro de Juízes, no capítulo 13, ó. Preste atenção, que havia um objetivo na vida dele. Capítulo 13 do livro de Juízes, versículo 5, ó. Preste atenção. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? O propósito da vida do Sansão era esse: ele livraria o seu povo da opressão dos filisteus. Os filisteus, amados, simbolizam para nós o próprio diabo. Nós também temos uma missão: é libertar a nossa casa, libertar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Como vamos fazer isso, pastor? Pregando a palavra de Deus. Mas olha, sem o Espírito Santo de Deus não vai acontecer nada, irmãos. A nossa força está no Espírito Santo de Deus. Dalila, sem isso eu serei como qualquer outro homem. Amados, você não é como qualquer outra pessoa. Óbvio, antes de entregarmos a vida para o Senhor, nós também éramos assim. Estávamos perdidos, estávamos nas trevas. Mas o Senhor, irmãos, Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então nós temos que fazer com que o preço que o Senhor pagou por nós, que foi a sua própria vida, faça valer algum valor. Que faça valer, amados, todo o sacrifício do Senhor. Se você perde essa condição do Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos orar para que você receba essa unção. Ah, pastor, eu estou fraco. Há muito tempo que eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Às vezes eu me sinto como Sansão estava se sentindo. Às vezes eu me sinto perdido. Não estou mais orando como eu orava antes. Lembra do primeiro amor? O primeiro amor, amados, é exatamente isso. Nós não podemos perder essa motivação. Como eu vou fazer isso, pastor? Você tem que buscar a presença do Espírito Santo. Como eu faço isso? Lendo a palavra. A Bíblia diz, amados, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quem aqui
já leu a Bíblia do início até o fim? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, talvez você não entendeu. Vou perguntar de novo. Quem aqui que é da igreja, que já entregou a vida para o Senhor, já leu a Bíblia toda? Levanta a mão aí. Ah, meu Pai do céu. Compreendeu? Por isso que às vezes você fica fraco. Você tem que ler a Bíblia. Até para ler você precisa do Espírito Santo. Mas tem que ler. Como? Tá, o Espírito Santo está conosco 24 horas. Compreendeu? Ele está conosco sim. Presta atenção. Você pode dizer para mim, não, pastor, porque eu não sou cristão. Eu sou muçulmano. Não quer dizer que você seja, só um exemplo. Você conhece algum muçulmano que nunca leu o Alcorão? Tem alguém que é muçulmano que não leu o Alcorão? Conhece alguém? Se você se diz muçulmano e você não lê o Alcorão, compreendeu? Vamos dizer que você diga, não, pastor, eu não sou muçulmano, não, eu sou espírita. Amados, um espírita ele tem que ler os livros do Kardec, porque senão ele não é espírita. Um cristão que não lê a Bíblia não pode, porque o que diz a palavra? A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí você tira um momento para fazer isso. Você lê todo dia 3 capítulos ou 4. Tem que tirar esse momento para você orar, para você se fortalecer. Porque senão você vai ficar assim, ó, fraco. Vamos ler mais uma vez. Se você quiser grifar esse versículo aí, grife. Ele diz, ó: se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Irmãos, então você é como Sansão, você é um nazireu, você é uma pessoa consagrada a Deus. E ele sabia disso. Então não há segredos. Como eu posso, pastor, me fortalecer espiritualmente? É lendo a Bíblia, escutando louvores. Você pode também orar. Pronto. Não existe, amados, um segredo. Até você lavando roupa, você pode estar ali com o Espírito Santo de Deus, cortando o cabelo. O Espírito Santo, amado, está em qualquer lugar. Nós não podemos é perder essa condição. Vamos para o Novo Testamento, vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos. Por que ele perdeu essa condição? Porque ele desobedeceu a Deus, fez tudo errado. Você já conhece a história do Sansão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos, para Deus fortalecer você. Ah, pastor, eu estou fraco igual o caldo de bila. Amado, você tem que se fortalecer. Porque o diabo, ele procura exatamente essa pessoa que está fraca espiritualmente. Olha o que ele diz, ó. Capítulo 1 do livro de Atos, versículo 8, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados, Judéia, Samaria, Parque Jerusalém, até os confins da terra. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer usar qualquer pessoa, amados. Não é necessário conhecer muito, não, para você ter a presença do Espírito Santo. Então, na vida do Sansão havia um propósito. Juízes 13. Vamos lá. Juízes capítulo 13, versículo 24. Então, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Capítulo 13, versículo 24, ó. Livro de Juízes.
Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Quem aqui já sentiu o poder e a unção do Espírito Santo? Em qualquer lugar você pode sentir, amados. Em qualquer lugar. Mas, quando você pratica o Evangelho, aí você vai ver experiências com o Espírito Santo. É você evangelizar. É você falar de Jesus para outra pessoa. Em qualquer lugar. Pastor, mas eu não sei falar bonito. O que Deus quer é que você seja sincero. Fale de Jesus para as pessoas e você vai sentir o Espírito Santo de Deus. Pastor, comecei a falar, quando eu vi, eu já estava falando palavras que eu nunca tinha falado antes. Eu pergunto para você, é assim ou não que o Espírito Santo faz? Porque não é mais você, é Deus que toma a frente. Ele quer ver essa pessoa. Agora, quando nós desobedecemos a Deus, amados, aí o Espírito Santo, ele recua. Eu posso perder, pastor, essa unção? É só você ver a história do Sansão. Ele perdeu essa unção ou não? Ele perdeu a força dele. Quem sabe da história do Sansão? Todo mundo conhece. Eu pergunto para você, ele perdeu a força dele ou não? Porque foi bobo. Era uma pessoa escolhida por Deus, irmãos, como você também é. Não seja bobo. Não seja tolo. Sempre você vai encontrar uma Dalila aí para querer enganar você. Para querer tirar você da presença de Deus. Cuidado. Há muitas Dalilas por aí para enganar você. Vamos voltar para o Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos. No nome de Jesus. Para que você receba essa unção. Para que você se renove também. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Procura aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção no que ele diz, agora. Agora quando? Quando a Bíblia diz agora, quer dizer o quê? Agora quer dizer o quê? Agora. Exatamente nesse momento ele diz agora. Nenhuma condenação há para os que estão. Estão quando? Agora. Quem está em Cristo, mas não há mais condenação. Mas ele diz, mas para aquele que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha aí, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga amém. Eu vou ler de novo. Aí você vai dizer amém. Vamos lá. Para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto. Por quê? Os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém? Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, amados, a inclinação dela é para as coisas espirituais. Ah, pastor, faz muito tempo que eu não tenho mais esse desejo de buscar o Espírito Santo. Eu já tive nessa condição. Então você vai ter que se renovar. Todo dia, amados, é um dia de renovação. Todo dia nós precisamos nos renovar, porque senão nós vamos ficar
fracos. Se você tiver fraco, aí vem os amalequitas, ó. Os amalequitas, eles querem a pessoa fraca. Eu quero finalizar na carta aos Hebreus. Com tudo isso, amados, que o Sansão fez, ele ainda é considerado, amados, um herói da fé. Carta aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 32. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos ler só mais um versículo e nós vamos orar para Deus renovar a unção do Espírito Santo na tua vida. Ele diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão. Então Sansão é considerado ainda, com tudo isso que ele fez, sendo enganado pela Dalila, ainda é considerado um herói da fé. E cada um de nós, que somos guiados pelo Espírito Santo, devemos nos inclinar para as coisas do Espírito, para nos fortalecermos, para não ficar fracos. Ele falou: Dalila, se eu perco essa condição, eu vou ficar fraco e eu vou ser como uma pessoa qualquer. Você não é um qualquer. Fale para essa pessoa aí, fale para ela. Diga assim para ela: você não é um qualquer. Você é um nazireu de Deus. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Se liga, cuida. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.